que me infestam são maiores do que eu. Os afetos que me afetam são insetos num porão do ser. Meu nome corroendo as estruturas de madeira que também são cupins do tempo e do pó. Tais afetos me são feitos desde feto. Uma casa que tem meu nome meus afetos. Então, eu acho que já meio que na infância, assim, sabe? É, não vou talvez saber dizer assim, um evento específico, assim, né? Uma data, né? Como talvez assim, eu já adulto, eu já dentro do teatro, já é mais fácil de identificar uns momentos em que eu percebi, né? Mas eu acho que é algo que é construído já desde antes, assim. Então, eu tenho uma referência muito forte da minha irmã, né? Minha irmã sempre foi ligada a desenhar, ela sempre foi muito ligada, principalmente a artes plásticas, né? E a gente sempre brincava muito também de professor e aluno e tal, né? De escolinha e tudo mais. Então ela sempre trouxe muito isso para mim. E nas minhas atividades de escola, era ela sempre que me ajudava, enfim. Então acho que está muito relacionado a isso, assim. Eu já tinha um olhar voltado para umas coisas talvez que outras pessoas assim não da minha idade não tivessem tão interessadas. Eu sempre fui de brincar na rua, por exemplo. Brinquei muito na rua. Só que eu sempre não, né? Mas muitas vezes eu trocava o brincar na rua por ler um bom livro, o brincar na rua por assistir um filme, sabe? O brincar na rua para estar com a minha irmã. Eu acho que está muito relacionado com a minha infância, adolescência, assim. Eu já tenho minhas antenas meio voltadas para o que era artístico, assim, sabe? Não necessariamente fazendo, né? Fazia na escola e tal, assim, não tinha esse entendimento de que aquilo me causasse algo de diferente, mas eu já tinha um interesse, sabe, assim, pelo artístico na minha infância e adolescência, assim. Cara, um livro específico, poxa, eu teria que pensar agora, assim. Mas eu fui leitor da série Vagalume, né? Eu li muita coisa da série Vagalume. E isso lá pela quinta série, assim. Tinha uma professora de língua portuguesa, a Márcia Crouch, que ela estimulava muito a leitura. Eu gostava muito da aula dela, né? E eu li muita coisa da série nesse período ali da quinta série. Um livro que me marcou bastante foi o de um vampiro. Eu não lembro o nome agora, mas era dessa série, assim. Eu lembro de querer terminar ele e às vezes eu tinha isso, assim, até tenho até hoje isso, assim, um pouco de não gostar de ler um livro em muitos dias, assim, sabe? Hoje eu tive que aprender por questões de trabalhar, de fazer outras coisas, muito mais coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu levo dias para terminar um livro, mas naquela época, quando eu tinha muito mais tempo, eu gostava de pegar um livro de cabo a rabo e terminar, assim, questão de uma tarde, 2 horas, né? Então esse livro, cara, como é que é o nome? Não lembro agora. Mas foi um livro que depois a gente fez um trabalho e tal, enfim, teve que escrever, eu gostava de escrever também. A gente teve que escrever, eu acho que uma alternativa de final, alguma coisa assim. E foi esse livro, assim, que eu lembro de ser chamado. Tinha um amigo meu que chamava muito, ô Vini, vamos brincar na rua, vamos lá, não sei o quê, vamos só pipa, vamos brincar de taco, não sei o quê. E eu ficava naquela, não, agora eu quero ler. Ah, não, agora eu quero ler. Ah, vamos, uma insistência, assim, né? E eu, por vezes, optava por ficar em casa, assim, me trancava no quarto ou na sala ali e ficava lendo. Esse livro que agora eu esqueci o nome. Poxa, quando tu falou nele, quando tu fez a pergunta, eu lembrei do nome. E agora eu esqueci. Foi esse livro, assim, foi da série Vagalume. Irreversível, o filme. Esse filme.
foi porrada. Foi tu que me apresentou ele. Falou, cara, assiste esse filme. E foi pancada, assim, foi algo que ficou muito tempo em mim, assim. E é muito incômodo, né? Principalmente aquela cena, né, fatal lá de 7 minutos lá. E, enfim, a gente conversou bastante sobre, conversei com mais pessoas que assistiram e tal. E é algo que mexe com o estômago ainda, assim. É todo aquele o começo, né, na verdade, do filme ali, aquela câmera maluca ali, naquele caminho que o cara tá fazendo para, né, enfim, é bem, embrulha o estômago e a cena em si, todo o desenrolar do filme. Então, eu escolhi o Entardecer, da Dionisos Teatro, né? É um espetáculo que tem uma sensibilidade muito grande, assim, né? E ele me pega tanto pelo trabalho dos atores, que eu acho fantástico, que, né, as atrizes e o ator fazem ali, né? De estarem com o corpo deles disponível e vão construindo aquele velho, né? Aquele idoso que cada um representou. Ali na tua frente, aquela transformação é incrível, assim, né? Tem tudo a ver com o estudo e a capacidade dos atores que são, né? Que são muito bons, enfim. E pelo conteúdo, né? A questão de trabalhar com os idosos. Eu sempre tive muita ligação com pessoas mais velhas, assim, sempre tive uma admiração pelo meu avô, pela minha avó, né? Então, o espetáculo, por tudo que ele vai trazendo da trajetória daquelas pessoas, né? O que eles vão contando, que tem graça, tem muita poesia, né? A gente ri, a gente chora. Mas comigo aconteceu uma coisa assim que eu acredito que tenha acontecido com muita gente, porque no final do espetáculo todo mundo fica em prantos, é difícil alguém que não se não está chorando, mas está muito tocado, né? Enfim, para mim teve uma experiência muito assim de sentir uma presença até da minha avó lá, sabe, assim, da minha avó paterna, no momento do espetáculo, assim. Eu acho que ele acabou, o espetáculo me levou para um outro lugar que não era lá o galpão de teatro da Jote, onde eu assisti a primeira vez. E me emocionou muito, assim, porque a minha avó paterna, ela morreu com 93 anos, ela tinha Alzheimer, assim, bem severo e tal. E o espetáculo, a forma como eles foram trazendo memórias, né, dos personagens, foram remetendo a minhas memórias com ela, enfim. E eu lembro que eu assisti com a minha mãe esse espetáculo. Enfim, então trouxe muito a presença dela, assim, é uma coisa até meio transcendental, assim, meio maluco de falar, assim. E, sabe, assim, memórias como o beijo molhado que a minha avó tinha, repetido, de molhar a bochecha. Eu, com 16 anos, ela me pedindo para sentar no colo dela, um pouco, uma semana antes dela acabar falecendo, enfim. E foi quando ela, né, teve que ir para o hospital porque estava doente. Aí voltou, me reconheceu. Fazia muito tempo que ela não me reconhecia, né? O Alzheimer faz isso, enfim. Então, ele mexeu muito comigo, assim, né? Muito com coisas boas, né? De memórias boas, enfim. É isso, assim, né? Acho que é muito tocante, assim, muito tocante. E tem essa coisa do trabalho do ator que é espetacular, né? Do espetáculo, a obra como um todo, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi. E eu acho que é um dos maiores trabalhos da Dionisos também. Ah, acho que a palavra é muito obrigado, né? A expressão, assim, agradecer pela obra, né? Por toda a sensibilidade que eles conseguem colocar em cena, né? Pela importância do tema também, eu acho que os velhos são tão esquecidos, né? Têm sido tão esquecidos e têm sofrido até ataques recentemente, né? Enfim, então, muito obrigado por proporcionar esse reencontro, assim, né? Até da memória da minha avó comigo, né? Enfim, por ajudar a preservar coisas que são caras, né, para mim e que mexem afetivamente, né, muito forte, assim. Muito obrigado.
A velha maluca. Anda, moleque! Calma, Duda, não dá mais. Não tá vendo que os galhos de cima são finos? Reclamava Toninho ao lado de Duda. Postados num dos galhos da mangueira, tentavam alcançar as frutas mais acima. Eram aproximadamente 9 horas de uma bela manhã e os meninos haviam decidido trocar o hábito diário da pedalada por um pouco de aventura.